ao mediunismo e à especialização em mediunidade. E também vamos começar a estudar o médium ostensivo. Iniciaremos então mediunismo, mediunidade e especialização. Embora seja uma das funções mais primitivas do homem, a mediunidade, somente agora começamos devagarinho a tomar conhecimento do que ela realmente é e o que ela significa em nossas vidas. Então, somente agora começa a aparecer um conjunto de atributos do homem transcendente. Palavras de Emmanuel em O Consolador, questão 388. Então, na verdade, nós demoramos bastante em virtude do primarismo, né, da nossa proximidade com a animalidade. Agora que nós vamos compreendendo melhor o que significa mediunidade. Ela passou por um longo trajeto evolutivo e tem passado por esse trajeto milenar, de milhões de anos, na verdade, e ainda percorrerá milhões de anos até que a gente atinja a angelitude. E nós sabemos que nem na metade do caminho nós estamos, porque ainda estamos mais próximos da animalidade primitiva. Há um longo trajeto percorrido e um outro muito longo a ser percorrido daqui para frente, né? O homem demorou tanto porque ele tem dificuldade de aceitar, né? As criaturas humanas não aceitam. Uns consideram como maravilhoso, miraculoso, outros acham que é prejudicial à saúde, outros ainda têm um relacionamento muito imperfeito com os médiuns ostensivos, né? E deturpam, sobretudo, a missão da mediunidade. O mediunismo é a forma empírica da mediunidade. É a forma mais primitiva da mediunidade. Mediunidade é o estudo disciplinado da mediunidade. E isso só começou a ocorrer no século XIX com o Espiritismo. E especialmente o Livro dos Médiuns e a obra kardeciana. O emprego útil com Jesus, sobretudo, é um traço característico de quem tem a mediunidade como uma faculdade a ser lapidada e a ser empregada de forma correta. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Palavras de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, no capítulo 24. Então nós estamos vendo que a mediunidade não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe evolução espiritual, né? Ela aparece em todas as populações, os países, ela está presente tanto nos homens de bem quanto nos homens viciados. E ela tem uma finalidade bastante objetiva, que é a da transformação do próprio médium e da coletividade. Limitando-se à sua especialidade, o médium pode aprimorá-la e obter bons resultados.
Palavras do espírito Sócrates, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 16. Ele ainda diz que há os médiuns que não se contentam com o que têm, querem mais. E querem mais por quê? Por amor próprio ou ambição, para se projetarem mais do que os outros, por orgulho, vaidade, presunção. Então, estes diz Sócrates, porque a mensagem aqui desta página é só dele, né? Não são médiuns seguros, são todos aqueles que querem se colocar como médiuns de todas as faculdades. É melhor a gente desconfiar, porque não são médiuns seguros. A confiança tem que nascer do fato de um médium não querer se projetar. Esse é o personalismo inferior, é a vaidade que destrói, que corrompe a mediunidade, quer dizer, o médium. A especialização ainda, iniciada aqui com aquilo que vimos e que Sócrates nos trouxe. Mas existe mais. Emmanuel nos diz, na questão 388 de O Consolador: o homem enciclopédico em faculdade ainda não apareceu, senão em germe, nas organizações geniais que raramente surgem na Terra. E temos de considerar que a especialização na tarefa mediúnica é mais do que necessária. O que vocês entendem como especialização mediúnica? Vamos lá. Vamos fazer um exercício. Se focar, doutora, se o médium é psicofônico, além dos estudos, que é o que aprimora a mediunidade, e também a tarefa de caridade, onde a gente aprende muito, se focar naquela especialidade. Especializar-se em psicofonia, por exemplo. Especializar-se em psicografia, por exemplo. Ou as duas faculdades que vêm muito juntas. A psicofonia, em geral, vem junto com a psicografia e vice-versa. Então, é preferível focar, né, nas duas faculdades que se apresentaram e a gente agir com humildade, sem jactância pessoal, sem personalismo destruidor, porque acabamos e não cumprimos as tarefas prometidas. Então, André Luiz chama-nos a atenção para algo que não é muito comentado no meio espírita, mas que a gente gostaria que isso fosse lembrado no estudo. A mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado. Quer dizer, nem todas as criaturas vão desenvolver a mediunidade para uma finalidade precípua. Então, prestemos atenção nisso. Mas sim, antes de tudo, aprimoramento da personalidade mediúnica e nobreza de fins, para que o corpo espiritual, modelando o corpo físico e sustentando-o, possa igualmente erigir-se em filtro leal das esferas superiores, facilitando a ascensão da humanidade aos domínios da luz. Então, há muitas mães, abnegadas senhoras, que trazem para o mundo material
uma obrigação primeira, que é cuidar dos seus filhos, do bom andamento das tarefas espirituais do seu lar. Muitas vezes as senhoras são dotadas de mediunidade, mas não vão exercer principalmente a mediunidade em uma casa espírita ou em um templo para cuidar da humanidade como um todo, mas vão exercer dentro do lar uma atividade ímpar, necessária, que é a de encaminhar toda a família para as hostes do Cristo, para o reino de Deus, para o cumprimento das tarefas espirituais. Então, o que ele está dizendo é, uma vez constatada que a pessoa é médium, é preciso verificar se ela vai ter um trabalho ostensivo na casa espírita, no templo, ou se ela vai exercer uma função mais escondida, mas não menos importante, que é a de socorrer dezenas e dezenas de pessoas que estão tresmalhadas na cólera, que estão desviadas do verdadeiro sentido espiritual, e essas pessoas se constituem em um rumo seguro para se alcançar o bom porto. Agora nós vamos estudar o médium ostensivo. Bem, nós já vimos na aula anterior, e Kardec deixa isso bastante claro em O Livro dos Médiuns, que o médium ostensivo é aquele que tem uma missão definida no campo da mediunidade e que vai atuar com a sua mediunidade para tornar o ambiente em torno dele mais espiritualizado. Então, nós adotamos o termo médium ostensivo. Por quê? Para distinguir de toda a humanidade que é médium. Porque, como nós vimos, a mediunidade é de todos. É um dom inerente a todas as pessoas, sem distinção. É como o ato de respirar, como o dom de respirar. Mas existem aqueles em meio à mediunidade geral, que é a intuição, né? Se nós tomarmos como base a mediunidade inicial, nós vamos saber que a intuição, existem aqueles médiuns que realmente vão exercer uma tarefa marcadamente importante ou de algum peso no meio social. São os médiuns ostensivos. Agora eu pergunto para vocês, o que nos distingue, né, como médiuns ostensivos em meio a todas as criaturas humanas que também são médiuns? Qual é a distinção? O que o médium ostensivo tem que as pessoas comuns não têm? A doação. Vamos fazer um exercício? Do que depende a faculdade mediúnica? Vamos tentar responder. A faculdade mediúnica depende do quê? Então, a primeira resposta. A pergunta é aquela base. Existe algo que torna o médium ostensivo diferente dos demais?
Deve ter. Deve ter. Nós vamos querer saber o que é. Temos aqui uma expressão que está no Livro dos Médiuns. O perispírito é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, donde infinitas modalidades de médiuns e de comunicações. Está em O Livro dos Médiuns, no capítulo 4. Do que depende a faculdade mediúnica? Qual que é a primeira resposta? Do perispírito. Depende do perispírito, porque a comunicação vai se dar através do quê? Do perispírito. Né? Vamos em frente. O perispírito, envoltório fluídico semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo, é o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe e pelo qual transmite a sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. O que essa expressão do Livro dos Médiuns quer dizer? Capítulo 1, segunda parte. O que é que ele reforça? Nós vimos alguma coisa antes? O que nós lemos? Que para comunicar você precisa de perispírito. O que ele está dizendo aqui? Está reforçando. Não é isso? Por quê? Ele é o intermediário de todas as sensações. Certo? Então, o espírito recebe ou transmite essas sensações através do perispírito. Mais um reforço para dizer que o médium ostensivo, tanto quanto todo mundo que está aqui nessa sala, faz a intermediação através do perispírito. Mas deve ter mais coisa. Perispírito todo mundo tem. O que está faltando? Alguma coisinha. Por quê? O médium ostensivo tem que ter uma coisa diferente. Ele tem. O que será? Vamos lá. Olha que beleza. O perispírito é responsável pela perfectibilidade dos sentidos. Olha que coisa mais extraordinária. É uma mensagem de Lamennais que está em O Livro dos Médiuns. O que ele quer dizer? Que o perispírito, ao se tornar mais aperfeiçoado, ele vai aperfeiçoar os sentidos, as sensações sentidas e enviadas. Interessante, a gente não raciocina assim, mas, por exemplo, um médium vidente que vê os espíritos, o que aconteceu com ele? Que sentido dele se modificou? Qual foi o sentido? A visão. Veja bem, ele está vendo coisas que a maior parte das pessoas não vê. O que está acontecendo com o sentido da visão desse médium? Ela está mais aperfeiçoada. Então veja a felicidade dessa expressão, que muitas vezes passa despercebida lá no meio de tantas lições do Livro dos Médiuns.
mas que é importante. Por exemplo, começamos a ouvir os espíritos. O que aconteceu? Qual foi o sentido que se alargou? A audição. Então, a perfectibilidade dos sentidos, quer dizer, o perispírito, à medida que vai evoluindo, ele vai alargando a possibilidade dos nossos sentidos, vai se tornando mais aperfeiçoado. Aquele, por exemplo, que pega um objeto e é capaz de dizer a quem pertence esse objeto, quantas pessoas estão ligadas a esse objeto. Foi o caso, por exemplo, de um relógio, né, que está no meio da sala de uma família. Vem um médium, ele põe a mão em cima do relógio, e o que ele é capaz de perceber? Imagens da família que tinha a posse desse relógio. Ele é capaz de ver o pessoal comendo, almoçando, jantando. Ele é capaz de ver cenas se passarem em torno desse relógio. Que faculdade é essa? Psicometria. Mas qual foi o sentido que aumentou? O tato. Então vejam bem, guardem isso, né? Porque o espírito é responsável pela perfectibilidade dos sentidos. Por exemplo, ele nos dá, por exemplo, a extensão da vista e das ideias, né? Ele se eteriza. O que é eterizar? O que é? Tornar mais diáfano, mais, se a gente podia dizer assim, né? Mais etéreo, né? Então, ele se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. Mais um dado para a gente resolver a equação que nós estamos querendo. Porque o médium ostensivo é diferente de todos nós que estamos aqui nessa sala. Por quê? Já temos um dado importante. Vamos ao... Então, surprise! Então, depende da organização física. Uau! Então a mediunidade depende da organização física? Depende. Incrível, não? No livro dos médiuns, a cada momento nós temos a citação de Allan Kardec e dos espíritos que se comunicam. E aqui nós temos Gabriel Delany, um grande pesquisador espírita. A mediunidade não é uma faculdade sobrenatural, um dom miraculoso. Ela depende simplesmente de uma propriedade fisiológica do sistema nervoso. Não tem nenhuma relação necessariamente com a moralidade ou o grau de inteligência do médium. Isso fica bem claro. Quando nós falamos no início, não tem escolha de raça, de credo, de capacidade intelectual e de moralidade. Pode vir para os homens retos e bons, pode vir para as criaturas de mau comportamento. Mediunidade não depende. Mas a nossa equação já está formada. Para que haja comunicação mediúnica, você tem que ter a transmissão pelo perispírito e tem que ter uma capacidade física de recepção.
Quem não entendeu até agora, levanta a mão. Isso é fundamental. Eu estou com dúvida. No quê? Assim, para eu entender ainda o que é, apesar desses, do perispírito, do estudo, eu ainda não entendi como que o médium ostensivo se destaca. A senhora Daqui a pouco. Vamos lá, então. Então, depois que eu disse isso, fica fácil compreender a mediunidade dos santos, das pessoas santificadas, das pessoas puras, das pessoas evoluídas. Por quê? A primeira coisa que se destaca neles, o que é? É fácil compreender. Porque o perispírito deles é mais diáfano, é mais rarefeito. Por que é mais rarefeito? Porque são bons. Então, a bondade natural entreabre a possibilidade da mediunidade natural. Então, diz Teresa d'Ávila: apareceu-me Cristo, vi-o com os olhos da alma. E ela vai descrevendo seu primeiro encontro com o Cristo. E ela diz assim: passados 26 anos, e eu ainda o vejo com a mesma alegria com que eu ouvi há tantos anos passados. Então, Santa Brígida era psicografada e tinha visão. José de Anchieta, meu marido fez um livro, Anchieta, Apóstolo do Novo Mundo, em que ele fez pesquisas no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e tantas outras bibliotecas que trouxe para estudar. E quando foi o processo de canonização de Anchieta, surgiram os testemunhos das pessoas que viviam com ele, quer dizer, em torno da igreja que ele mantinha. E as observações eram muito curiosas, porque uma vez eles ouviram os sinos batendo de madrugada, e estava tudo escuro quando José de Anchieta foi dormir. Quando o caseiro se aproximou, ele estava levitando a muitos metros acima da cama e o quarto inteirinho iluminado, numa atitude beatífica de quem está vendo esferas inimagináveis. E os sinos tocando sem que ninguém os tocasse. E por aí afora. E ele tinha também, em certo grau, a cura de pacientes. É muito interessante. Uma pena que o livro sumiu de circulação, Bom, então, é fácil compreender, para nós compreender, que as pessoas que já atingiram uma certa evolução espiritual tenham o perispírito mais diáfano. Então, as mediunidades surgem com muito mais facilidade. Então, mas tem o outro lado. Nem tantos santos nós temos assim, não é verdade? Então, existem médiuns e médiuns. E nós estamos falando dos médiuns em geral, daqueles ostensivos que trabalham na casa espírita, em outros lugares. Eu falo muito da casa espírita porque, em geral, mediunidade é um tabu tão grande que as pessoas não gostam de falar sobre ela e também não gostam de contar nada dos centros espíritas com medo de enlouquecer. Então, existem os médiuns chamados médiuns de prova. Então,
o perispírito sofre uma intervenção no mundo espiritual. Então, nós não atingimos aquela evolução dos espíritos mais adestrados do ponto de vista espiritual. Então, os espíritos interferem antes do nosso renascimento. Vejam bem a vergonha dessa situação. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. E onde eles estão? Onde estão? Quer dizer, como foi? Exame não foi. Você vai encontrar isso daí nos Mensageiros, no capítulo 3. Vamos para o outro, que a gente já vai ver por quê. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial das tarefas. Outros, muitos, fracassam de todo. E a imensa maioria. Justamente porque a mediunidade impõe responsabilidade, trabalho, renúncia, sacrifício. E não é muito, não. Mas nós consideramos uma coisa exagerada. Infelizmente. Está no mesmo capítulo 3 do livro Os Mensageiros. Vamos lá? E agora vem Emmanuel no Consolador, na questão 383. Todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro. Quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos 5 sentidos. Quer dizer, tudo uma promessa ainda, né? É algo que é importante, que está sendo subestimado, não levamos a sério a responsabilidade, mas ainda assim o mentor diz que é uma promessa para o futuro. Então, constituem a alvorada de novas percepções para o homem do futuro. Quem sabe, nós vamos começar a abrir o intelecto, o coração, né, o espírito para essa responsabilidade. E mais, Telésforo, também nos Mensageiros, no capítulo 5, diz o seguinte: a mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis. Isto é uma fatalidade evolutiva. Eu já falei aqui sobre a grande teia da vida, a grande rede, e que, por uma faculdade especial do pensamento, que é a indução mental, então, por uma propriedade do pensamento que é inerente a todos nós somos capazes de influir na cabeça dos outros e passar o que estamos pensando para o sistema nervoso das outras criaturas através da indução mental. Então,
O que Telésforo está falando, que é uma fatalidade evolutiva, é que ninguém, mas ninguém mesmo, vive sozinho. É da lei que nós tenhamos, todos nós, tenhamos companhia. Porque a lei de sintonia é generalizada. Todas as criaturas humanas possuem esta possibilidade enorme de sintonia entre as mentes. A pessoa diz: vou me retirar porque eu não quero ligação com a sociedade nem com os outros seres humanos. Bobagem. Onde ela for, a humanidade desencarnada estará com ela. É uma heresia do ponto de vista espiritual. Nós fazemos as nossas ligações automaticamente. Então, o que Telésforo quer dizer? E o que Emmanuel nos disse sobre nosso desempenhar no futuro é exatamente isso. As ligações nossas, elas são absolutamente, né, diretas. Não há intermediação. E nós não somente vamos ter certeza disso no momento em que o pensamento for fotografado e que nós verificarmos as inúmeras, né, ligações que fazemos, né, são raios muitas vezes ocultos, desconhecidos, e que indicam a nossa posição espiritual e os espíritos que estão ligados a nós. Então, nós temos que ter certeza disso, né? A mediunidade é uma fatalidade evolutiva, porque mediunidade é a capacidade de comunicação e de interpretação do espírito. Não existe ninguém sozinho. Nós podemos enganar aos seres materiais, porque nós julgamos que ninguém está vendo as nossas ações. Mas é porque somos ainda muito crianças, infantis, do ponto de vista espiritual. Porque se nós já tivéssemos uma certa tarimba, nós saberíamos que não se esconde nada de ninguém do mundo espiritual. Que a humanidade desencarnada é capaz de saber aquilo que nós queremos esconder de nós mesmos. Não adianta, não é? Então, esse capítulo, ele termina assim: médium ostensivo, ele é uma fatalidade evolutiva. E as ligações vão depender do tipo de pensamentos nos quais nós vivemos, nós existimos e nós exalamos, né, como produto nosso. Mas nós vamos ver mais. Por enquanto, estamos vendo perispírito, mas vamos dissecar um pouco mais a questão da dependência orgânica, fisiológica. Sabemos o que é isso. Por que o médium ostensivo é diferente do médium comum? Alguma dúvida? Cada médium enxerga coisas diferentes porque cada médium tem um cérebro diferente do outro. As experiências que um médium tem não é a mesma do outro. Os caminhos que ele percorreu não são os mesmos.
Vamos dizer assim, se eu vivi no Egito, se eu vivi na Macedônia, se eu vivi no Oriente Médio, se eu vivi na Europa, eu tenho uma amálgama, né? E meu cérebro foi formatado de uma maneira, mas o outro que viveu em outras circunstâncias, em outras civilizações, que fez o seu progresso de uma outra maneira, formatou o seu cérebro de uma maneira diferente segundo as experiências que teve. A que conclusão eu quero chegar? Que a sintonia vibratória de cada médium é diferente. Não existe um cérebro igual ao outro, porque não existe um médium igual ao outro. Então o médium vai enxergar o espírito que estiver em sintonia com ele. E o médium que está em sintonia com ele, e o espírito que está em sintonia com ele, representa uma construção de milhares e milhares de anos. Então as experiências não são as mesmas. Nós vivemos segundo o nosso condomínio, como se pertencêssemos a um prédio de apartamentos, né, em que pululam os condôminos. Mas esses condôminos estão diretamente ligados às experiências que eu tive e que tenho, aos meus efeitos, aquilo que eu fui no meu passado, as ações minhas de existências anteriores, que são completamente diferentes de outro. A cabeça de um absolutamente não é igual a do outro. E colocar os médiuns em uma única forma é atraso de vida. Significa querer estandartizar a mediunidade, formatar os médiuns. E os médiuns não são formatados assim. Os médiuns nascem para obedecer ou viver em torno de um condomínio. Então, os espíritos ligados àquele médium é que vão trabalhar com ele. E ele vai ter um tipo de evidência, ele vai ter um tipo de orientação que às vezes é totalmente diferente de outro. Para a gente averiguar se o condomínio é bom ou não, nós temos que ver o que esse condomínio está produzindo. O que o médium está produzindo. Para isso, na última aula, talvez, do curso, eu vou dar todos os fracassos dos médiuns. Eu acho que a gente aprende melhor com os fracassos. Entendeu? Para a gente verificar por que fracassou. Aí você vê que cada condomínio é diferente. Você se compromete com um grupo, mas depois distorce o objetivo fundamental, fracassa. Não sei se respondi, mas é isso. Alguém mais? Pois não. Fala, Paulo. Alto. A mediunidade extensiva, que a senhora explicou, ela depende dos sentidos mais aguçados, do desenvolvimento do espírito mais aguçado. Agora, quando a gente fala na mediunidade de prova, que determinado médium vem digamos, com a visão, e ele não tem um estado evolutivo maior, é manipulado pelo espírito dele para ele cumprir aquela tarefa, não pelo grau de perfeição de moralidade dele, mas pela tarefa que ele tem que cumprir na matéria? Sim, pela tarefa que ele tem que cumprir, pelos objetivos da encarnação. Você conhece aquela mensagem do Humberto de Campos? Se não conhece, é bom relembrar. Um médium tinha feito horrores na sociedade, tinha... Um médium não, uma pessoa comum, né? Um ser encarnado. Tinha provocado rebeliões, tinha
feito tudo aquilo que ele não poderia fazer no campo da moralidade. Foi para o mundo espiritual e lá, junto com os mentores, ele disse: olha, eu quero um câncer, eu quero uma doença terrível, eu preciso pagar, esse povo todo atrás de mim, eu fiz coisas horríveis, e se martirizando na culpa. Aí os mentores dizem: não, você vai ser médium por 30 anos. Mas é só isso? É só. Você vai ser médium por 30 anos. E nós vamos conseguir contrabalançar a dívida. Ah, mas é só isso? É. Renasceu. A mediunidade veio na juventude, chamamento difícil, ele conscientizou de que tinha que desenvolver a mediunidade. E aí começou o trabalho brilhante. Um dia Humberto de Campos precisava trazer uma senhorinha, já velhinha, com a neta dela, que estava completamente perturbada pela mediunidade. E Humberto estudou o raio de ação dos médiuns em determinadas áreas e viu que esse rapaz, né, estaria próximo dessa senhora. Então eles falaram: bom, eu vou então encaminhar para o fulano de tal, porque ele deve estar em pleno exercício da mediunidade, e afinal de contas, acho que tinha se passado tão somente uns 5 anos, nem isso, em que ele exercia a mediunidade. E aí foram até o centro espírita, a velhinha sempre acompanhada dos espíritos superiores. Chegando lá, eles disseram, ela perguntou: e o senhor fulano de tal, preciso falar com ele? Falei: ele não está, não, senhora. Como não está? Me garantiram que ele atendia aqui. Aí falou assim: não está. O senhor sabe onde ele mora? Sei. Aí deram o endereço, ela foi. Chegou lá, ele estava deitado na rede, com os dedões de fora, né, tomando a fresca. Aí ela chegou, humildezinha, que estava com a menina passando mal, e que deveria ser encosto, como falam as pessoas comuns, né? E aí ele disse: olha, minha senhora, porque ela falou: o senhor não vai trabalhar hoje? Falou assim: olha, minha senhora, trabalhar é para relógio, eu já cansei. Então os 30 anos não foram nem 4. Entendeu? Mediunidade é algo importantíssimo na nossa vida, mas em geral as pessoas deixam de lado porque para elas não tem importância. Mas muitas vezes, por trás de uma missão de prova, está um grande erro do passado. Um erro tão grave dentro da sociedade que a pessoa do outro lado se descabelava pelo complexo de culpa. Em geral é assim. Mas quando a gente vem e que a encarnação nos tira a lembrança do passado, nós nos esquecemos rapidinho de que estávamos sofrendo. Vamos trabalhar, estamos na hora.